Muy buenos días. Les prometo que después de la gestión de Ale hablaré español, pero mientras que esto no aconteza, tengan paciencia con mi portuñol. Intentaré hablar despacio. Muy bien, ¿cómo se hace? Hablaremos sobre la hepatitis delta con el foco en hepatitis delta en América Latina, porque tenemos claramente una enfermedad diferente de la hepatitis delta que se ve en otros continentes. ¿Qué he dicho yo? Los conflictos de intereses. Entonces, la hepatitis delta aún es responsable por 15 millones de enfermos en todos los continentes. Es una de las enfermedades más negligenciadas en todo el mundo, sobre todo en América Latina. Es un virus que depende del virus de la hepatitis B. Es el único virus que hace esto en la especie humana. Es una enfermedad relativamente bien controlada en Estados Unidos y Europa, pero no en Latinoamérica. La hepatitis delta puede ser adquirida en conjunto con la hepatitis B, a esto llamamos de coinfección, que se asemeja muchísimo a hepatitis aguda B, con elevadas tasas de curación. Por otro lado, cuando la hepatitis delta infecta a un enfermo que ya tiene hepatitis B, llamamos superinfección, y hay elevadas tasas de cronicidad y una enfermedad que evolúe muy rápidamente. Este es el mapa de hepatitis delta, está presente en todos los continentes, pero en América Latina los países asiáticos sufren con esta enfermedad. En las poblaciones más aisladas y más pobres. Es por eso que es una enfermedad muy negligenciada, porque esta población no tiene voz política en nuestros países. Para el diagnóstico y monitoreo de la hepatitis delta necesitamos los estudios bioquímicos, sorológicos, virológicos. Tenemos que entender las cuestiones del huésped y también la histología. Desafortunadamente, en muchos de nuestros países, sobre todo en la región donde la hepatitis delta es endémica, no tenemos todas estas herramientas para monitorear los enfermos. La hepatitis delta es conocida como una enfermedad más grave, es la más grave entre las tres hepatitis y es la que llega más rápidamente al estadio de cirrosis hepática. En Amazonia, como ven, los enfermos son jóvenes y cuando tienen el diagnóstico de la hepatitis delta, la mayoría son ya cirróticos o pré-cirróticos. Unos 45% más o menos. Lo que nos dice que esta enfermedad está subdiagnosticada en nuestro continente y que los enfermos sufren a largo plazo con una enfermedad que no es diagnosticada. Entre las variables que están claramente relacionadas con la evolución de la enfermedad hepática es la carga viral de la hepatitis delta, más que cualquier otra variable en nuestro medio. Esto es diferente de Europa y Estados Unidos. A ver si la epidemiología puede influenciar el cuadro clínico de nuestros pacientes. Sí, aparentemente sí, porque vea que en Europa y Estados Unidos tenemos una enfermedad controlada que está restrita a algunos grupos de risco o a inmigrantes. Mientras que en nuestro continente los casos son autóctonos, los enfermos son muy jóvenes, muchas veces contraen la hepatitis delta entre 1 y 10 años, una transmisión intrafamiliar.
a enfermidade parece muito severa, mais severa que em outros países. Há mutações adaptativas e há genótipos específicos de hepatite B que podem também influenciar em los desfechos de nossos pacientes. E há peculiaridades clínicas que eu vou mostrar. A primeira é esta, que é chamada em nosso continente de várias denominações. Em Brasil se chama fiebre de Lábrea, em Colômbia, fiebre de Santa Marta, fiebre de la Sierra Nevada, fiebre de los índios Yanomami em Equador e fiebre de los índios Yuquipa na Venezuela. Todos eles têm em comum uma hepatite muito grave que tem peculiaridades histológicas bem diferentes da hepatite, da insuficiência hepática fulminante por hepatite viral que vemos em outros locais. Como veem, não há muita necrose, mas as células hepáticas estão balonizadas com o citoplasma lleno de grasa. E o enfermo entra em fallo hepático muito rapidamente, com uma mortalidade que é próxima a 100%. E como peculiaridade nesta enfermidade, observem que estas células balonizadas, que chamamos células de mórula ou espongiócitos, concentram os antígenos de hepatite B e os antígenos da hepatite delta. Há algo que direciona a replicação viral para estas células. Não sabemos exatamente o que passa, mas é uma enfermidade mortal. Em Brasil ha sido descrita, agora está a incidência é mais baixa em toda a Amazônia Ocidental, como também em outros países que fazem fronteira com o Brasil. Estão quase todos os casos relacionados ao genótipo 1, pero em Venezuela, genótipo 3, pero em Venezuela, a fiebre da hepatite dos índios Yuquipa estava relacionada ao genotipo 1 do vírus Delta, e em Brasil, genotipo 3. Em Brasil, temos também o genotipo 8, que ha sido descrito recentemente em las comunidades quilombolas, que são as comunidades de descendentes africanos que han permanecido aisladas em algumas áreas do nordeste do país. Como peculiaridade biomolecular, temos dois genótipos. O genótipo do vírus de hepatite B, que é o mais divergente de todos, genótipo F, e o menos conhecido também. E o genótipo 3 do delta é também o mais divergente. Por lo tanto, temos que generar conhecimento sobre a nossa hepatite delta, porque não podemos importar os conhecimentos que vêm de Europa e Estados Unidos. A inter-relação entre a hepatite delta e a hepatite B é variável e ha sido descrita de maneiras diferentes. Há casos onde a hepatite B é suprimida pela hepatite delta, há casos onde a hepatite delta, a replicação é muito baixa, pero em nosso continente costumamos ter os dois vírus replicando ao mesmo tempo. Isto pode, em parte, explicar a evolução mais grave da enfermidade. Vejam em nossos primeiros casos de transplantação, de transplante na Amazônia, que a idade de los enfermos é muito baixa, 31 anos, e o transplante se hace muito rápido depois do diagnóstico. Isto provavelmente porque temos esse perfil. Hepatite B replicando, hepatite delta replicando, e uns 25% de nossos enfermos são HBe positivo, o que não se passa em outros países. É por isso que as guias brasileiras para o tratamento da hepatite delta nos permite fazer, mesmo que empiricamente, a associação entre nucleocídios e
interferón pegilado por lo menos un año. Hay otras peculiaridades. Vean la expresión del antígeno delta en enfermos con enfermedad crónica, con hepatitis crónica delta. La cantidad de antígeno delta que está en el citoplasma de las células es enorme, no se ve esto en otros países y al mismo tiempo hay gran cantidad de hepatitis delta y a izquierda ve que hay también HBC, antígeno HBC, lo que dice que los dos virus están replicando. Si compararmos la expresión del antígeno delta en países enfermos con genótipo 3 y genótipo 1, se ve que en enfermos con genótipo 3, la cantidad de la expresión del antígeno y la localización citoplasmática es más acentuada. Recientemente, una mutación muy curiosa, muy interesante ha sido descrita en nuestro país, en Brasil, y esta mutación es muy prevalente entre los enfermos que tienen genotipo 3 do vírus delta, infectando genotipo não F do vírus da hepatite B, lo que nos hace pensar que se pode ser uma mutação adaptativa. Todavia não temos, aún não temos resposta para isso. E que tal a etnicidade? Estes são os enfermos de hepatite delta do ambulatório de Rondônia. Se vê que são todos indígenas, gente simples que vive nas aldeias, são as vítimas de hepatite delta. Pero há múltiplas etnias e é difícil explicar. Este é um estudo epidemiológico que ha sido feito em um vale de Amazônia, com diversas populações vecinas. E observe que em algumas tem uma prevalência enorme e em outras não há hepatite delta. O mesmo se passa em Paquistão e outros países de elevada prevalência. É difícil explicar por que uma população tão próxima, tão cerca uma da outra, uma tem uma prevalência enorme, a outra não tem nenhum caso de hepatite delta. Muito difícil explicar. É por isso que ha sido planeado um consórcio internacional, do qual hacemos parte aqui em América Latina, que tem como nosso capitão o professor Michael Manns, e que ha publicado recentemente que a hepatite delta, ha demonstrado recentemente que a hepatite delta não é uma única enfermidade, mas uma enfermidade que é diferente em cada país. Estes são pacientes de nosso ambulatório em Amazônia, onde se vê o vaso do paciente com hepatite delta é completamente diferente do que se vê em enfermos. Isto não tem relação com a hipertensão portal. Há algo que se passa nesses enfermos que provavelmente estimula imunologicamente e faz o vaso crescer, que chega até a fossa ilíaca. É algo muito interessante e que se deve ser estudado. Bom, para tratamento de hepatite delta não temos muita coisa. A resposta sostenida ao interferon está por abaixo de 20%, não mais. Não temos estudos em América Latina com nossos genótipos, mas sabemos que se não há B, não há delta. Então, estamos pensando que se os tratamentos para hepatite B melhoram, avançam, os enfermos com hepatite delta serão, obviamente, beneficiados. Há muitos estudos, Ana Locke ha já apresentado as novas propostas, as novas drogas, e todas elas poderão nos ajudar no controle e tratamento da hepatite delta. Pero para a hepatite delta especificamente, temos uma droga que está em fase de estudo, que são os inibidores de prenilação. É uma droga que promete, pero há limitações
causadas pelos efeitos adversos, sobretudo os efeitos adversos gastrointestinais. É um fator limitante. Por fim, agradeço a todos e digo que temos um projeto de saúde itinerante para cuidar destes enfermos, e estes são nossos colegas estrangeiros que han nos ajudado ao largo de 20 anos para treinamento de personal e controle da hepatite delta na Amazônia. E muitas graças.